Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Hoje, com esse vídeo, vou começar uma nova série aqui para vocês sobre os estudos do discurso. O objetivo não é filiar a explicar qual que é a análise do discurso francês, o que é a análise crítica do discurso, mas perpassar por um pouco de cada uma delas através de autores. Como assim? Bom, para essa série de vídeos eu vou embasá-los com base nesse livro aqui, Estudos do Discurso, organizado pelo Luciano Amaral Oliveira, para quem tiver interesse, em que ele discutirá sobre como autores, sejam filósofos, sociólogos, psicanalistas, semanticistas e os propriamente da linguística, da análise do discurso, contribuíram direto ou diretamente para essa nova área, para esses estudos do discurso. Então, se você tem um interesse, esse livro muito interessante aqui, você pode encontrar, é da editora Parábola, e então cada vídeo será dedicado a um autor em específico. E hoje vamos começar falando então sobre Gramsci. Se você interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Antonio Gramsci foi um filósofo italiano que lutou contra o regime fascista de Mussolini, um ditador que o encarcerou para que pudesse calá-lo pelas ideias que Gramsci desenvolvia na época. Seus escritos servem de reflexão não só para os campos da filosofia e da sociologia, por exemplo, mas também para os campos da pedagogia, influenciou fortemente na educação, e também aqui para os estudos do discurso. Como filósofo marxista, ele fez interpretações sobre o pensamento de Marx, e para isso ele se utilizou ali de conceitos que seriam importantes e fundamentais para os estudos críticos do discurso. Além disso, a partir desses conceitos, ele elaborou e reelaborou para fazer a sua teoria filosófica. E alguns desses conceitos são, por exemplo, estrutura, superestrutura, hegemonia, sociedade civil, sociedade política e ideologia, entre outras mais. E todos esses seus estudos, reformulações, contribuíram ali, então, para os estudos críticos do discurso, e podemos ver essa influência nos textos aí de Fairclough, de Charles Rodin e também, por exemplo, de Van Dyck, que então vamos dizer que beberam dessa fonte de Gramsci para elaborarem as suas teorias do discurso, visto dessa forma criticamente. Para Gramsci, a língua é um conjunto de noções e conceitos determinados, não simplesmente palavras gramaticalmente vazias de conteúdo. Então, em relação à linguagem escrita, ele já apontava para um caráter ideológico da língua, ao dizer que, por exemplo, a gramática normativa escrita, ela já se fazia de escolhas, uma orientação cultural, ou seja, a língua, essas escolhas é sempre um ato de política cultural nacional. Então, outro conceito aqui importante também para Gramsci e que vamos ver nos estudos críticos do discurso é a questão da ideologia. São tantas definições de ideologia a partir de cada autor que a gente fica até meio perdido, né? Mas aqui, para Gramsci, a ideologia ela pode ser vista como uma concepção de mundo, algo que está ali implicitamente sempre sendo manifestado nas ações das pessoas e das classes. Então, se a ideologia é vista como essa concepção de mundo, por que pessoas e classes aceitam ideologias que são desfavoráveis para elas? Bom, a isso Gramsci diz que é exatamente por aceitar essa concepção de mundo, essa ideia, sem fazer uma reflexão crítica sobre ela, ou seja, aceita-se sem pensar criticamente como que isso vai te afetar. Pensar ou não depende do ponto de vista de quem tem poder em determinada situação. A partir de cada situação, quem está ali com o poder da palavra, com poder econômico, qualquer que for o tipo de poder, do conhecimento, enfim, para ele, criticamente, será inviável que talvez a classe subjugada, ali que está sendo dominada, pense fora da caixinha, porque vai combater as coisas que ele está impondo, certo? Então isso vai muito de quem está com poder e que vai influenciar
aí nesses pensamentos, nessas reflexões. E já essa questão da criticidade, da consciência ou inconsciência, a gente pode ver fortemente na análise crítica do discurso, né? Fairclough, por exemplo, ele diz que analisar criticamente o discurso é exatamente trazer à tona quais são as conexões e causas que estão ali ocultas. Ainda sobre os processos de construção das ideologias aí da classe dominante, Gramsci diz que as instituições que controlam a difusão dessa concepção de mundo têm um papel fundamental e importante tanto na manutenção como na construção do bloco histórico, daquela estrutura específica ali da sociedade. Para ele, a igreja, a escola e os meios de comunicação são as instituições aí, vamos dizer que maiores e que veiculam essas ideologias. Elas, então, juntas, igreja, escola e os meios de comunicação, formam o que ele chama de estrutura ideológica. Assim, elas têm um importante papel, vamos dizer assim, para difundir ou reafirmar também a ideologia da classe dominante. Um dos pontos a se ressaltar nessa situação é que através dessas instituições, através dessa disseminação de ideias e conceitos, muitas vezes essa ideologia dominante perpassada, o que acontece é que conhecimentos viram senso comum, em que as pessoas acreditam em certas coisas sem questionar porquê, ou talvez nem tenha consciência de que pode mudar, pensa que é aquilo e ponto final, e também acontece muitas vezes a naturalização do discurso. Então, aceitar verdades como sendo do senso comum, ou também essa naturalização do discurso como se fosse algo banal, são problemas que serão aí abordados pela análise crítica do discurso. Então, com essa naturalização, por exemplo, do discurso, o que acontece é que se torna normal essas informações e as pessoas adquirem essas ideologias, essas ideias, essas concepções de mundo sem saber que as possuem, a questão da criticidade. Além disso, Gramsci, com essa reformulação sobre a ideologia e também sobre essas instituições, vai com certeza ali, vamos dizer que influenciar lá na frente Althusser, quando Althusser reformula e formula questões sobre ideologia, interpelação do sujeito, os aparelhos ideológicos e repressivos do Estado. Além então do conceito de língua e de ideologia trazido aqui por Gramsci, também temos a ideia da coerção e do consentimento. Gramsci diz que para uma sociedade, um grupo social manter a sua hegemonia, ele precisa do consentimento, ou seja, difundir cada vez mais as suas ideias com grupos próximos para que todos aceitem aquilo, e também da coerção, o uso da força física propriamente dita. Sobre o consentimento, ele vai dizer que essa conquista do consentimento ali da sociedade, ela é resultado de um trabalho discursivo cuidadosamente pensado e depende fortemente dos organismos que sustentam a estrutura ideológica daquela sociedade, daquele grupo. Ou seja, o discurso pensado dessa forma, que pode ser tanto criticamente para quebrar essas barreiras, como também para dominar e manipular a informação, torna-se o ponto central da análise dos estudos críticos do discurso, ao se pensar que esse processo discursivo vai gerar efeitos na sociedade, tanto para manter a estrutura como está, ou como reivindicar novas mudanças. E Gramsci diz ainda que hoje, talvez, o trabalho discursivo, essa instauração ideológica através do discurso, é muito mais importante que o poder do cacetete e o fuzil. Ou seja, esse trabalho do simbólico através do discurso, ele se torna... Porque exatamente ele penetra onde talvez ali o cacetete e o fuzil, que abertamente já é um domínio, e o discurso, no caso, ele vai entrar de uma forma branda e tal, em que vai levando a pessoa, aceita aquilo como verdade, enfim, sem questionar. E isso vem aqui para os estudos críticos do discurso, se tornam pontos centrais. Apenas então
com o posicionamento crítico e com a tomada de consciência que essas transformações sociais poderiam acontecer. Fairclough e Van Dijk, por exemplo, eles têm essa, vamos dizer, uma ambição, a partir dos trabalhos de Gramsci, de transformar a sociedade, dando voz a essa minoria, aos discriminados que não têm acesso ao discurso público. Por isso, se torna extremamente importante refletir sobre isso, sobre o discurso, seu funcionamento, a sua construção, porque através dele e ao pensar criticamente sobre essas relações, podemos nos vacinar contra essa naturalização do discurso, pensar criticamente sobre o que produzimos e sobre o que ouvimos e aceitamos como verdades e, lógico, além disso, adotar concepções de mundo que não nos sejam desfavoráveis, assim como ele disse que há pessoas e classes que aceitam ideologias, concepções de mundo em que lhes são desfavoráveis, que lhe vão fazer algum mal ou tirar algum progresso, enfim. Ao pensar criticamente sobre isso, vamos entender um pouco mais e questionar as ideias que circulam e as concepções de mundo que estão aí abertamente. Assim, podemos ver como que foi importante esses trabalhos de Gramsci aqui também para os estudos do discurso. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, porque teremos mais vários vídeos aí sobre outros autores que contribuíram direta ou indiretamente para essa área, certo? Então, se te ajudou, curte, compartilhe e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!